Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos juntos para o nosso momento de celebração e de adoração, neste que é o primeiro domingo do mês de dezembro, dia 6 de dezembro, e sustentados pelo Senhor, guardados por Ele, chegamos ao último mês do ano, chegamos à última etapa de 2020, e permitindo Deus, celebraremos também durante este tempo o privilégio de sermos amparados por Ele, guardados por Ele, o privilégio de sermos assistidos por Ele, e tudo isso sem que merecêssemos, e fazemos com alegria. Estamos aqui com alegria e gratidão no coração por conta deste Deus extraordinário que de maneira sobrenatural nos tem alcançado. Eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura de um texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Temos aí a história do azeite da viúva, e eu queria ler com vocês esse texto. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que o teu servo temia, o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma única botija de azeite. Não tenho nada em casa. A mulher diz a Eliseu: não tenho absolutamente nada em casa, senão uma única botija, uma única vasilha de azeite. O que nós temos diante dos nossos olhos é a realidade de muitos de nós, de muitos brasileiros, de muitos irmãos, talvez de alguns que estejam me ouvindo, enfrentando uma dificuldade, enfrentando um problema, enfrentando uma crise na saúde, um coração apertado diante de uma perda, de um luto. A pergunta que alguém possa fazer, a única resposta seria essa: não tenho nada, não tenho absolutamente nada, senão uma única botija, onde tenho guardado ali um pouco de azeite, onde tenho guardado ali umas poucas moedas, uma única botija, onde tenho guardado ali um fio de esperança, uma única botija, onde tenho guardado ali o que me resta das minhas forças físicas. E sabe, queridos, Deus não está preocupado com a quantidade do que temos. Deus está preocupado com a expectativa em relação ao que Ele pode fazer quando cremos. A resposta da mulher à pergunta do profeta Eliseu foi simples: não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada de valor, não tenho nada de precioso. O que me é mais importante são os meus 2 filhos, já não tenho marido. São os meus 2 filhos, o que tenho de mais precioso, o que me restam. E o credor do meu marido ainda quer levá-los. Não tenho nada, Eliseu, não tenho nada, somente uma botija de azeite. E aí Eliseu olha bem no fundo dos olhos daquela mulher e diz: volta para casa, chama todas as tuas vizinhas e reúna com todas elas o maior número possível de vasilhas que elas possam te emprestar.
volta para casa. Você disse o quê? Só tem uma botija de azeite. Ok, volta para casa. Reúna o maior número possível de vasilhas. E Eliseu ainda diz: vazias e que não sejam poucas. Eliseu sabia o Deus a quem servia. Eliseu conhecia bem ao Deus a quem ele invocaria, a quem ele recorreria em favor desta pobre viúva. Eliseu sabia, e ele estava transmitindo essa confiança, ele estava tentando gerar nesta mulher a mesma convicção. Volta para casa, junte todas as panelas, todas as latas vazias possíveis, volte para casa, volte logo, porque o Senhor proverá. O Senhor vai te dar a riqueza, aquilo que é hoje precioso a você, a fim de que sua dívida ou a dívida de seu marido seja quitada com os credores e você ainda sobreviva. Volta para casa. É com o pouco que você tem que o Senhor fará o milagre. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesse instante, coloque o pouco que você tem. Mas é muito pouco, pastor. Coloque-o diante do Senhor. Faça os movimentos que sejam necessários você fazer e espere Deus agir. Empreenda os esforços que são de tua responsabilidade empreender. Como lá na história de Lázaro, cabiam aqueles homens remover a pedra. Eles não podiam chamar Lázaro de volta à vida. Só quem podia fazer era Jesus. O que eles podiam fazer era remover a pedra, era desimpedir o túmulo, era desobstruir aquela passagem. Aquilo eles podiam fazer. Aquela mulher não tinha poderes, Eliseu não tinha poderes para multiplicar o azeite. Aquela mulher, o que podia fazer era juntar as vasilhas. Reuniu o maior número possível de vasilhas vazias, porque o milagre de fazer aquelas vasilhas transbordarem de azeite, quem operaria era o Senhor. O que você tem? Um fio de esperança? Coloque-o diante de Deus. Sinalize para Deus: Senhor, eu creio que Tu podes mudar essa história, eu creio que Tu podes reverter esse quadro, eu creio que Tu podes mudar o meu coração, eu creio que Tu podes me ensinar, eu creio que Tu podes trazer à existência o que eu não consigo ver. Eu creio, Senhor, eu creio. Coloque diante de Deus. O texto diz que aquela mulher então entrou em casa, fechou a porta, ela e seus filhos apenas em casa. E quando ela faz isso, começa a despejar o azeite da única vasilha que ela tinha sobre as demais vasilhas, foi enchendo uma por uma. Todos os 2 filhos corriam à casa, se movimentavam da casa, em toda a casa, juntando as vasilhas, e ela ia enchendo. Enquanto tinham vasilhas, tinha azeite na botija. Enquanto os meninos traziam as latas, as panelas vazias, Deus mantinha o azeite da botija interminável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. E um filho diz: mamãe, já tem 12, 11, 13, 14, 15, 17. Mamãe, já tem 20, 21, 22, 23, 24. Mamãe, não tem mais, 25, 26, acabou.
todas as vasilhas cheias e transbordando de azeite. Porque o Senhor agiu na fé daquela mulher. Creia. O que você tem? O que você tem nas suas mãos? O que você tem em casa? O que você tem? E que você possa dizer: Senhor, está aqui, e eu creio que tu podes. Eu creio que tu podes. Deus, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Tu sabes quantos que nos acompanham agora estão vivendo uma dificuldade, atravessando um momento delicado, vivendo um drama na saúde, um aperto no coração. Deus, tu sabes. A nossa expectativa é de que eles não apenas coloquem suas vasilhas diante do Senhor, mas é que eles também se coloquem dizendo: eu creio. A nossa expectativa é de que eles não apenas façam os movimentos necessários e que estão, ó Deus, ao alcance deles fazerem, mas que eles mesmos sinalizem e digam: Senhor, eu creio. Obrigado por esta noite, obrigado por esse tempo de celebração que o Senhor nos proporciona. Fala aos nossos corações, fala aos nossos corações através da música, fala aos nossos corações através do tempo da adoração, fala aos nossos corações através da palavra ministrada, fala aos nossos corações e edifica a tua igreja, edifica a tua igreja. Que o teu povo se sinta, ó Deus, desafiado a buscar a tua presença, a invocar o teu nome, a se colocar diante do Senhor em atitude de confiança e fé, crendo na ação do Senhor. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com duas canções, Santo, Santo, Santo e Abraça-me. Vamos adorar ao Senhor, vamos expressar a nossa alegria e a nossa gratidão pelo Deus que Ele é em nossas vidas, pelo Deus que Ele é, pelo que Ele representa, pela salvação, pelo cuidado, pela orientação que Ele nos proporciona, pela palavra que nos edifica. Santo, Santo, Santo e abraça-me. Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na casa dEle para adorar e exaltar a Ele com todo o nosso amor e a nossa alegria, servir a Ele com alegria e apresentar a Ele cânticos espirituais em elevação ao nome dEle nesse momento. Vamos adorar o Senhor com alegria. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória,
Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, Digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. louve, Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. seu nome Para sempre. para terminar. Seu nome para sempre. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Aleluia. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós queremos ser realmente como crianças. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Aleluia. Voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago.
pedir aos irmãos que fiquem aqui, que já já a gente vai ter o momento dos dízimos e ofertas. Eu vou só compartilhar aqui 4 informações que são importantes. Uma, informar aos irmãos que quem quiser fazer qualquer transação bancária, transferindo dízimos, ofertas para a igreja, já pode usar o Pix. A chave da igreja para o Pix, você que quer fazer uso do Pix e transferir os seus dízimos, consagrando os seus dízimos e ofertas, é o CNPJ da igreja. Você já recebe aí no seu celular, no rodapé, aí na parte de baixo da sua TV, do seu computador, aparece aí já o banco da igreja, a conta, a agência, a conta, e aparece o CNPJ. A chave para o Pix é o CNPJ da igreja. Então você já pode usar o Pix e fazer a sua transação bancária com muito mais segurança, com muito mais agilidade e tranquilidade. Ok? Lembrando, usando o CNPJ da igreja, os números do CNPJ da igreja que você já tem e já domina e conhece aí através da divulgação no mídia da igreja. Também gostaria de lembrá-los de que no segundo domingo, próximo domingo de dezembro, nós celebraremos o Dia da Bíblia e estamos com um orador convidado, ministrando, falando à igreja, explorando e tratando desse tema que é a relevância da palavra de Deus em dias tão turbulentos, em dias tão difíceis. Nosso orador é o pastor Francisco Mecenas, tratando desse tema tão relevante. Conto com as suas orações. Divulgue e coloque amigos, outros irmãos a par dessa palavra, divulgando o endereço digital da igreja para que eles também sejam abençoados. Quero também lembrá-los de que no terceiro domingo, dia 20, nós teremos o Memorial da Ceia, nos moldes Drive-In, a Ceia do Senhor no culto da manhã, do dia 20. No dia 25, o culto de Natal será atípico, será diferente de tudo que tivemos até hoje. Foram convidados e estão trazendo para nós 6 ou 7 canções natalinas, os nossos irmãos Eduardo e Silvana. Eles serão os mensageiros das músicas natalinas de Lírio dos Vales esse ano. Então, dia 25 de dezembro, o nosso culto de Natal terá a presença através do culto online, né? Toda a programação online no culto de Natal, dia 25, 7 horas da noite, através do Facebook, através dos canais digitais da igreja, você poderá acompanhar essas músicas natalinas, canções natalinas com Eduardo e Silvana. E no dia 31 de dezembro, teremos também o culto da passagem de ano, feito de uma maneira diferenciada, também às 19 horas. O culto também será online no dia 31 de dezembro. Então guarde essas informações, em especial os cultos do dia 25 e do dia 31. Nós manteremos o que ao longo dos últimos 15 anos temos feito. Nós levantaremos durante o mês de dezembro uma oferta de amor e gratidão. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Chegamos ao final de um ano extremamente difícil, muito delicado para todos nós. E experimentamos o favor de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. O Senhor em nenhum momento faltou, esteve ausente. Ele cuidou de tudo e de todos os detalhes, de todos e em todas as situações. O Senhor tratou, recuperando o que estava doente, confortando o que ficou enlutado, sustentando e erguendo o que estava abatido. O Senhor se revelou um Deus do qual não podemos nos afastar. Foi um ano difícil,
desde os dias de março até os dias que estamos vivendo, e não podemos deixar de expressar nossa gratidão ao Senhor. Por isso, estaremos durante esse tempo, durante todo o mês de dezembro, início de janeiro, os primeiros domingos de janeiro, consagrando, levantando e apresentando ao Senhor nossa oferta de amor e gratidão. Agora mais do que nunca, se tivemos o privilégio de fazer em tempos de festa, em tempos de prosperidade, em tempos de saúde, agora mais do que nunca, porque o Senhor se mostrou Deus presente no dia da nossa angústia e tribulação. Então vamos celebrar, vamos adorar ao Senhor, e faremos isso agora também, adorando e cantando, apresentando os dízimos e ofertas. Você da sua casa poderá fazer isso. Você tem todas as informações aí apresentadas, apontadas para você, o banco, a conta, a agência, o CNPJ da igreja, inclusive para você usar se fizer o Pix. A chave da igreja é o CNPJ. Então você pode fazê-lo, e nós vamos celebrar com alegria esse Deus que cuida da gente, esse Deus que é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o seu amém, somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor, Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Deus. Nós vamos orar nesse instante. Temos alguns motivos de gratidão, de intercessão. Devemos orar agradecendo a Deus a vida dos nossos queridos irmãos que estão aniversariando nesses dias, agradecendo a Deus o cuidado dele,
agradecendo a Deus as forças físicas renovadas dos servos dele, e também colocar diante do Senhor a vida da Sarita, da sua família, em particular a da sua mãe, a irmã Lindamar. A Lindamar precisou ser internada ali no INCA, dada as dores que vinha sentindo, os desconfortos, e seguindo o seu tratamento. Então vamos orar pela Sarita, pela sua mãe, irmã Lindamar. Vamos lembrar em nossas orações da família da Andréia, que está com pessoa da família infectada pela Covid. Vamos lembrar da família do Jarbas, há uma suspeita também de Covid com a Gabi. Vamos lembrar em nossas orações da família do irmão Ângelo, da família da irmã Araci, todas essas famílias aí que o pastor tem mencionado, infectadas pela Covid. Vamos lembrar do Felipe e sua família, para que Deus conforte o coração do Felipe, que despediu-se, sepultou sua mãe na semana que passou. Vamos colocar diante de Deus, continuar confiando ao Senhor, as vidas da Selma, da Daniele, da Mara e também da irmã Rose. Essas irmãs também em tratamento de saúde. Vamos apresentar ao Senhor cada uma delas e colocar diante de Deus os desafios da igreja, os compromissos da igreja, o retiro de casais da igreja nos próximos dias 22, 23 e 24 de janeiro. Vamos colocar ao Senhor, colocar diante do Senhor a vida do Catito e da Dagui, que são os nossos preletores, enfim, nossos motivos de oração e de gratidão. Eu vou pedir a Vanúzia para chegar até aqui, pegar esse microfone aqui do lado esquerdo e nos dirigir nessa palavra de oração, consagrando os dízimos, as ofertas e também colocando diante do Senhor a vida desses queridos nossos, desses irmãos nossos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós estamos aqui com nossos corações gratos por tanta coisa boa, Senhor Deus, que o Senhor tem feito por nós, a despeito desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nós vemos o teu poder, a tua ação sobre as nossas famílias também, Senhor Deus. Nós estamos aqui também para te agradecer, porque a tua bondade, a tua misericórdia tem estado conosco, Pai, e se renovado a cada manhã. Muito obrigada. E agora, de forma muito especial, colocamos diante do teu altar esses pedidos que foram feitos, ó Deus, pessoas enfermas, como a mãe da Sarita, a irmã Lindamar. Nós pedimos por ela, pelo Saulo, pela Rose, por essas irmãs que o pastor tem colocado aqui a cada reunião, Senhor Deus, queridas, ó Deus, irmãs que têm frequentado o nosso discipulado, pessoas que têm frequentado a tua igreja. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua ação desde já, Senhor Deus. Nós cremos num Deus que interage conosco, um Deus vivo, um Deus, ó Deus, a quem nós podemos recorrer a cada dia. Visita essas pessoas, dá o alento, dá, Senhor Deus, tudo aquilo que elas precisam nesse momento de dor, Senhor Deus. Queremos também te pedir agora pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas aqui no teu altar, Senhor Deus, que nada falte na tua casa, multiplique os recursos, visita aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, desempregadas, que o Senhor possa também abrir as portas sobre essas pessoas, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas, sobre as suas casas. Novamente, nós queremos agradecer por essa igreja, pela agência tua aqui nessa comunidade, ó Deus. Abençoa cada membro dessa igreja, pessoas que frequentam, que o Senhor derrame a tua bênção sobre cada família, Deus. Amém. Muito obrigada por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor fez a menção aqui de diversos nomes e eu esqueci o nome da Daniele. Vamos continuar orando pela Daniele, pela sua saúde. Ela necessita, ela é sobrinha do Nivaldo, pai do Maicon, o sogro da Cindy. Essa moça precisa muito, muito do cuidado de Deus. Vamos interceder junto ao Senhor pela Daniele também. Vamos seguir, e aquilo que Deus tem colocado no nosso coração
é o que vamos compartilhar agora na mensagem dessa noite. Que Deus nos abençoe. Boa noite, queridos, boa noite, irmãos. Estamos aqui nesse primeiro domingo de dezembro, abrindo este que é o último mês de um ano tão atípico como está sendo o ano de 2020. E estamos aqui para oferecer um culto que expresse a nossa gratidão ao Senhor por conta daquilo que Ele é em nossas vidas. Por conta do que Ele é, Ele faz o que faz. Não estamos aqui por conta do que Deus faz, estamos aqui por conta do que Ele é, do que Ele representa para cada um de nós. E o maior sentido, o maior significado do Senhor para a minha vida é o seu amor incomensurável, que me buscou, que me resgatou. E é por essa razão que estou aqui, estamos aqui. E vamos nesta noite trazer aos irmãos uma palavra que nos faz considerar, nos faz lembrar da importância dos voluntários, dos servos no corpo de Cristo que é a igreja, na vida da igreja. E aí nós entendemos que como igreja de Cristo, como corpo vivo, somos extremamente importantes uns para os outros. E é com essa compreensão que eu gostaria de provocar os irmãos nesta noite, lembrando que ontem, 5 de dezembro, foi o Dia Internacional do Voluntário. 5 de dezembro. O Dia Internacional do Voluntário foi promulgado pela ONU em 1985. E sem medo de errar, sem medo de afirmar o que estou dizendo aqui, a ONU descobriu tarde demais isto. A Bíblia fala da relevância e da importância do voluntariado, ou do alcance da compreensão do que é servir, desde há muitos anos atrás. Jesus veio e coroou, Jesus veio e estabeleceu de uma maneira extraordinária a compreensão do privilégio de servir. E a vida cristã é marcada pelo servir, pela oportunidade de servir, pelo entendimento do que seja servir. E por essa razão nós afirmamos, 1985, quase 2000 anos depois, a ONU resolveu, a ONU descobriu a importância de quem serve. Eu acho que é um pouco tarde. Jesus falou sobre esse privilégio. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é isso que Jesus requer de mim e de você, na condição de seus discípulos, que sejamos servos, servindo com excelência. Sejamos servos compromissados com aquele que nos chamou para servir. E quando eu falo de servir na igreja, não tem como eu desprezar a importância da mutualidade na vida da igreja. A igreja de Cristo é o lugar onde o exercício da mutualidade é um desafio a nós o tempo todo. A Bíblia tem para mim e para você mandamentos da mutualidade. Vamos aqui considerar alguns rápida, mas objetivamente. Por exemplo, Romanos 12:10 diz: amem-se uns aos outros. Romanos 15:7 diz: aceitem-se uns aos outros. 2 Coríntios 13:12 diz: saúdem-se, cumprimentem-se uns aos outros. 1 Coríntios 12:25 diz: cuidai
uns dos outros. Zelo é uma marca de quem serve. Mas há uma outra marca que está em Efésios 5, 21 e 22. Sujeitai-vos uns aos outros. Isto deve nos fazer lembrar que nós, diante de Deus, estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. Somos todos servos do mesmo Senhor. Daí o apóstolo Paulo encorajar a igreja em Éfeso: sujeitai-vos uns aos outros, e ciente de que essa não é uma das tarefas e missões mais simples, ele chega aos crentes da igreja de Colossos e diz: suportem-se uns aos outros. Colossenses 3:13. O apóstolo Paulo foi boca de Deus, foi a principal ferramenta para instruir a igreja na mutualidade. Aos Gálatas, Paulo disse: não tenham inveja uns dos outros. Lembrando de Romanos, Paulo volta e diz: deixem de julgar uns aos outros. Romanos 14:13. Tiago, preocupado com a relação do homem com a sociedade, preocupado com a relação da igreja em sociedade. A carta de Tiago é fabulosa no que diz respeito a essa relação, a igreja no contexto social. Preocupado com o testemunho da igreja, Tiago diz: não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros. Tudo isso está relacionado com a mutualidade, está relacionado com o privilégio de servir. Não provoquem uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, verso 26. Lá em Colossenses, Paulo chega a dizer: não mintais uns aos outros. A mutualidade requer sinceridade, requer verdade. E aí vem Tiago mais uma vez e diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. A ideia da confissão na mutualidade é para percebermos o quanto somos frágeis. Somos tão frágeis quanto o nosso próximo. Somos tão vulneráveis e susceptíveis ao pecado quanto o nosso próximo. Confessai os vossos pecados. E aí Jesus, do alto da cruz, desafia a todos nós. Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tiago, que certamente presenciou, estava próximo daquela cena, guardou isso no seu coração de uma maneira tal, que na sua carta, no capítulo 5, no versículo 15, ele diz: perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. O cuidado mútuo que passa pelo perdão, o cuidado mútuo que nos faz considerar a importância do outro, nos torna homens e mulheres que reconheçam o lugar da empatia, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Nos ajuda a entender quando Paulo, escrevendo a Tessalônica, lá no capítulo 5, verso 11, diz assim àquela igreja: edificai-vos uns aos outros, edificai-vos, ensinai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. Atos 13:15. Encorajai-vos. Tudo isso, irmãos, está diretamente relacionado com o privilégio de servir. De servir. Nós fomos salvos para servirmos. Nós fomos chamados ao serviço.
seja onde for, onde o Senhor colocar você, não perca de vista o conselho de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10, Pedro diz: servi-vos uns aos outros. É um privilégio, é um privilégio. É o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja da Galácia, lá no capítulo 6, e eu faço questão de mencionar esse texto, porque ele deve ser trazido à memória o tempo todo, no decorrer, na construção de uma igreja saudável. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, disse assim, lá no capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal em espírito de mansidão, mas olhai por vós mesmos, para que não sejais também tentado. E aí o versículo 2, parece que cai como um bálsamo sobre a igreja da Galácia, que enfrentava problemas, que tinha dificuldades, que tinha gente apostatando da fé, negando a fé, abandonando o caminho da fé. E aí Paulo vem e diz: levai as cargas uns dos outros, vírgula. E então, e assim, diz o texto bíblico, cumprireis a lei de Cristo. Não está falando dos 10 mandamentos, não está falando de uma vida cristã legalista. Paulo está falando de uma vida cristã legítima, autenticada, uma vida cristã verdadeira, que se presencia, se conhece, se testifica com essa postura: levai as cargas uns dos outros. Você tem noção do peso, da responsabilidade, da carga que está sobre os ombros do seu irmão, da sua liderança, do seu líder na área da música, do seu líder na área do discipulado, do seu líder dentro do conselho diaconal, do seu líder na escola dominical? Você tem noção do que significa essa liderança e o peso que ela traz consigo? Paulo diz à igreja da Galácia: levai as cargas uns dos outros. Diminua a carga do seu irmão. Não coloca mais peso sobre o ombro dele ou dela. Não coloca mais peso, diminua. E assim cumprireis. Olha o que Paulo diz: a lei de Cristo. Não é a lei dos homens. A lei dos homens é a lei de Gerson. Leve vantagem, leve vantagem. A lei de Cristo é: levai as cargas uns dos outros. A lei dos homens é a lei do esperto, a lei de Cristo é a lei do servo. Levai as cargas uns dos outros. Está pesado, irmão? Deixa eu te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? De que maneira eu posso tornar mais leve a sua caminhada? É assim que nós vamos caminhar nesse primeiro domingo de dezembro. Depois de lembrarmos do Dia Internacional do Voluntário, compreendermos que na Igreja de Cristo nós somos mais do que voluntários, somos servos. Mais do que voluntários, somos servos, e somos privilegiados por essa condição. A definição de voluntário no dicionário diz o seguinte: voluntário é o cidadão que, vírgula, motivado pelos interesses de participação, de solidariedade, doa seu tempo, seu talento, seu trabalho, de uma maneira espontânea, não remunerada, para causas de interesse social e comunitário. Isso é o que reza
o entendimento de voluntariado segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas. Voluntário é o adulto, é o jovem que, devido ao seu interesse pessoal, ao seu interesse cívico-social, dedica parte do seu tempo, dedica parte do seu talento, sem remuneração alguma, em atividades sociais, institucionais. É assim que a ONU define o voluntariado. E sabe, a Bíblia fala do voluntariado numa perspectiva muito maior. A Bíblia fala do voluntariado numa perspectiva incomparavelmente maior. Por quê? Porque na condição de servos, servindo ao Senhor, nossa motivação, nossa recompensa e o entendimento do que fazemos extrapola as definições da ONU. Extrapola. Dentro da Igreja de Cristo, é bom a gente, sempre que puder, invocar aquele texto do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz assim, escute isso, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, escute, vírgula, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O voluntário está preocupado com suas recompensas, como ele vai ser visto. O servo de Deus está preocupado com a glória que o Senhor vai ter, em razão da sua dedicação, do seu empenho, de oferecer o seu melhor, onde o Senhor o colocou. Querida igreja, queridos irmãos, amada Lírio dos Vales, a minha expectativa é de que os irmãos compreendam o privilégio que temos tido, o privilégio que está sendo oferecido a mim e a você, de servirmos ao Senhor, motivados pelo que Ele é em nossas vidas, servirmos ao Senhor queimando o combustível do Espírito Santo em nossos corações, ardendo, entendendo que por mais que façamos, por mais que empreendamos, por mais que ofereçamos o nosso melhor, ainda seremos devedores ao Senhor, ainda seremos. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, lá no capítulo 2, versos 16 e 17, ele diz o seguinte, esse texto é bem interessante, porque ele nos faz lembrar a ação da igreja hoje, a nossa ação, a ação de Lírio dos Vales, a nossa mobilização, 2 Timóteo, capítulo 2, 16 e 17. Timóteo, desculpe. Só um minuto, irmão, que eu anotei o texto. 2 Timóteo 2, vamos pegar a partir do versículo 14, fica melhor para nós. Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, evitando falatórios inúteis, porque só produzirão maior impiedade, e a palavra desses
corrói como um câncer. Entre estes estão ainda Himeneu e Fileto. Para nós, Igreja do Senhor, servir é apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, diante dEle, aos pés dEle, compreendendo que prestaremos contas a Ele. Por isso Jesus nos ensinou algo bem interessante. Eu quero pedir a você que acompanhe comigo a leitura em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 26, nós lemos assim: não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Quem entre vós quiser ser primeiro, ser o primeiro, seja vosso escravo. Agora escute, verso 28. Tal qual como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tal qual como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa, eu diria que é a mola mestra, é a coluna de sustentação do ministério do Senhor Jesus. Confundiu os homens por causa disso. Um rei que não veio para ser servido, mas veio para servir. Um rei que não cobrava a vida dos seus súditos, mas dava a vida dele por seus seguidores. Dava a sua vida em resgate de muitos. Por isso ele foi capaz de orar naquele instante mais complexo, mais difícil, e eu quero que você considere isso comigo. Quando estava a caminho da cruz, Jesus colocou diante do Senhor, diante do Pai: meu Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Escuta, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Essa foi a oração daquele que nos ensina a servir. Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 42, nós encontramos Jesus diante de um momento de crise. Vocês imaginam, vocês acreditam que foi fácil assumir e subir à cruz? Não foi fácil. Não foi fácil. Ah, mas ele era Deus. Não foi fácil. Tanto não foi fácil que chega um instante em que Jesus começa a transpirar e seu suor se transforma em gotas de sangue. Não foi fácil, não foi simples. No Getsêmani, Jesus está com a sua humanidade completamente exposta. E ali, naquele instante, ele convida todos a se assentarem e diz ele: fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo 37 de Mateus 26 diz: levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João,
começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui, velem comigo. Era Jesus na condição humana, dizendo: está muito difícil, está quase insuportável. E como Senhor, e como aquele consciente de que tinha vindo para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Jesus está ali, dizendo: está muito difícil. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto e orando dizia: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, os encontrou dormindo, e perguntou então a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Esta era a percepção daquele que não veio para ser servido, mas para servir. Essa era a percepção, esse era o perfeito entendimento daquele que compreendia a sua missão, compreendia a razão pela qual tinha pisado nesta terra. E sabe, quando ele diz: se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, Jesus estava dizendo: estou pronto para obedecer. O servo está sempre pronto para obedecer. Meus queridos irmãos, amada Lírio dos Vales, querida igreja, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos nesta noite. No reino de Deus, escutem isso, no reino de Deus não há lugar para voluntários. No reino de Deus somos todos chamados para servir. Ninguém por si só pode se apresentar a Deus dizendo: estou aqui para te servir. Olha só, eu gostaria de, eu penso que, o que o Senhor pensa a respeito disso. Não, nós somos chamados, nós fomos convidados a servi-lo. Lembram-se de Isaías, do encontro de Isaías com o Senhor? Naquele encontro, a pergunta de Deus a Isaías era: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Era Deus dizendo claramente a Isaías: eu estou te chamando, eu estou levantando você, eu estou esperando que você me dê uma resposta positiva. E aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, meus queridos, aqui em Lírio dos Vales, no ministério de discipulado, no ministério da música, na escola dominical, aqui em Lírio dos Vales, na sua igreja, pensa em uma área de ação: mensageiras do rei, embaixadores do rei, conselho diaconal. Pensa uma área da sua igreja em ação. Seja qual for
a área de sua igreja, ela tem homens, mulheres, jovens, adolescentes que foram chamados para servir. Nós não somos voluntários, nós somos homens e mulheres que ouviram e, atendendo ao chamado de Deus, estão aqui para servir. Deixa eu dizer uma outra coisa a você. Sabe por que eu creio assim? Porque no meu entendimento, discípulo gera discípulo, voluntário não gera voluntário. Discípulo gera discípulo, voluntário não gera voluntário. E esse é o princípio da fé cristã. O princípio da fé cristã é: ovelha gera ovelha. Nós fomos chamados para fazer discípulos e não voluntários. Eu e você precisamos entender essa diferença entre servir ao Senhor e se achar pronto para trabalhar para Deus. Servir a Deus significa que eu farei aquilo que Ele me orienta a fazer. Eu estou pronto a dizer: o que queres, Senhor? Onde Tu desejas, Senhor? Onde eu posso ser a melhor ferramenta nas Tuas mãos, Senhor? Isso é servir. Trabalhar para Deus é: isso eu não gosto de fazer, isso não é minha função, isso é função de fulano, isso é papel de ciclano. Não, isso não é meu, essa não é a minha área. A área do servo do Senhor é onde o Senhor o coloca, é onde o Senhor o habilita para servir. E a área do servo do Senhor alcança o reino, alcança o reino. Queridos irmãos, querida igreja, eu poderia mencionar aqui nomes e mais nomes e mais nomes, dezenas de nomes de servos que Deus nos tem dado aqui em Lírio dos Vales, que reconhecem, que entendem, que não estão servindo ao Senhor por suas próprias forças, estão servindo ao Senhor porque Ele os capacita. Não estamos aqui servindo ao Senhor pelos nossos notórios conhecimentos, estamos aqui servindo ao Senhor porque o Espírito Santo nos instrui e nos capacita a cada dia, vai trabalhando nossas vidas, como uma pedra bruta, Ele vai lapidando, 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 até achar o diamante que cada um de nós tem, e apresentá-lo ao Senhor. Eu, você, eu, no ministério pastoral, com as atribuições do ministério pastoral, você no discipulado, com as suas responsabilidades com o seu grupo de discipulado, você na área da música, se preparando, cuidando de apresentar ou em apresentar o melhor ao Senhor, o melhor. Você no som, no multimídia, onde o Senhor tem permitido você estar, a apresentar o melhor, compreendendo a palavra que diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme o teu melhor, o melhor da tua capacidade, o melhor do teu conhecimento. Por quê? Porque o que extrapola o melhor da nossa capacidade de conhecimento, o que requer ainda mais, quem acrescenta é Ele, quem dá é Ele. É Ele quem faz essa obra, é Ele quem opera isso. A palavra de Deus é viva, inconfundível. Quem serve na igreja, serve
compreendendo o privilégio de exercer a compaixão. Isso significa serve com o privilégio de ser empático. Não é ser simpático, não é querer ganhar tapa nas costas, parabéns, parabéns, palavras de louvor, não, é servir com compaixão. Quem está na recepção da igreja, quem está lá na área de segurança da igreja, no estacionamento, está servindo ao Senhor, está lá para fazer o melhor, e fazer o melhor dando boas-vindas a quem chega, cumprimentando quem chega, recepcionando quem chega, com um sorriso nos lábios, com compaixão, exercendo e fazendo algo que gostaria de ver exercido e sendo feito se fosse ele chegando. Ao chegar num lugar e encontrar alguém com um sorriso no rosto, com uma palavra de boas-vindas, com braços acolhedores, isso fará toda a diferença. Não chegar num lugar e encontrar um olhar de desdém, de desprezo, não chegar num lugar e se perceber invisível, não chegar num lugar do alto da arrogância, imaginando que todos os outros estão ali para servi-lo. Não, você é servo, você vem para servir, você foi salvo para servir. Não esqueça isso. Essa é uma das marcas da Igreja de Cristo. Somos salvos para servir. Somos salvos com a compreensão de que na condição de servos resgatados por este Senhor, nós precisamos no corpo de Cristo, que é a igreja, desenvolver, aprimorar essa oportunidade de servir ao Senhor através do nosso próximo, servir ao Senhor através daquele que chega e se aproxima de nós para um tempo de celebração, para um tempo de adoração. Sabe, meus irmãos, Paulo tinha a convicção da sua chamada. Você tem? Eu tenho convicção da minha chamada. Eu já disse a vocês, e há poucos dias falei isso, o desafio é muito grande quando a gente entende que foi chamado para servir. Algumas vezes você é confrontado, algumas vezes você se depara com situações que quase que jogam você para baixo, no desânimo, mas quem tem a convicção de que foi chamado para servir, não a perde. Paulo diz assim, escute isso, ele escreve à igreja de Corinto, lá no capítulo 11, e diz assim, do versículo 25 ao 28, 3 vezes eu fui golpeado com varas, uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia sujeito à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, pessoas que estavam ao meu lado, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Paulo está dizendo isso. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei até sem dormir, com fome, com sede, fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, escuta, a minha preocupação com as igrejas. Paulo sabia do seu chamado. Paulo compreendia que o Senhor o havia chamado para servir, e a despeito de
todos os perigos listados por ele, a despeito de todas as ameaças, a despeito de todo o sofrimento, ele chega ao finalzinho, no verso 28, diz: eu ainda tenho uma pressão interior, ainda carrego comigo algo que é muito íntimo, muito pessoal. Vocês querem saber? A minha preocupação com todas as igrejas, o meu cuidado com aquilo que o Senhor me confiou, me delegou, e o Senhor me entregou para cuidar. Esse é o entendimento do servo. Esse é o entendimento que sustenta o homem de Deus, a mulher de Deus, que sabe que tem tido o privilégio de servir. Jeremias, capítulo 48, no verso 10, na parte A, diz assim, eu vou ler em 3 versões para vocês alcançarem: maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, maldito aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. O servo sabe da exigência de ser cuidadoso, de ser diligente, de não ser relapso, relaxado, descuidado com a oportunidade que tem de servir ao Senhor. O servo de Deus tem essa compreensão. Sabe, há alguns dias atrás eu ouvi uma frase que vem ao encontro dessa nossa reflexão na condição de servos. Kevin DeYoung disse: precisamos ouvir isso novamente. A salvação não é uma recompensa, ou não é a recompensa pelo que fazemos. A salvação é a razão para fazer o que fazemos. A salvação não é uma recompensa por eu servir a Deus. Por favor, preste atenção. Eu não sirvo a Deus para ser salvo. Eu não exerço compaixão e misericórdia para ser salvo. Eu não vou fazer o meu melhor para servir ao Senhor na igreja dEle, onde Ele me colocar, no ministério que Ele me colocar, para ser salvo. Eu faço isso porque sou salvo. Porque compreendo que não merecia tamanho amor, mas fui amado por Ele. Porque reconheço que a cruz era o meu lugar, mas Ele tomou o meu lugar, carregou sobre si os meus pecados. Como foi feliz Young ao afirmar esta verdade, como foi certeiro. Precisamos ouvir isso novamente, precisamos nos lembrar disso sempre que possível, sempre que possível. A salvação não é a recompensa pelo que faço, pela minha obediência a Deus, servindo. A salvação é a razão, a salvação é a causa e não a consequência. A salvação é a causa, é a raiz. Do meu serviço, do meu melhor serviço, na área do louvor, na área da banda, o meu melhor no preparo, o meu melhor resguardando a minha voz, o meu melhor no testemunho, o meu melhor na aplicação, o meu melhor nos ensaios, no discipulado, o meu melhor na preparação com o meu grupo, no cuidado com o meu grupo.
nos embaixadores do rei, nas mensageiras do rei, o meu melhor com aqueles meninos e meninas que o Senhor está confiando a mim hoje, e que daqui a 10, 15 anos serão homens que poderão fazer diferença nessa sociedade perversa. O meu melhor. O meu melhor na escola dominical, sendo um facilitador no crescimento da vida cristã do meu irmão, sendo uma ferramenta, o meu melhor. Querida igreja, estamos nos aproximando de um novo ano, com desafios, com oportunidades de servirmos ao Senhor melhor. Servirmos ao Senhor melhor. Um novo ano está chegando, e com ele vem para mim e para você a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus, fazendo os ajustes necessários e empreendermos mais energia, mais dedicação, empreendermos maior capacidade naquilo que está nas minhas e nas suas mãos para fazermos. Eu quero concluir a minha palavra lembrando de um texto do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no verso 27, Paulo, escrevendo à igreja, disse o seguinte, vou ler em duas versões. Na NVT, Nova Versão Transformadora, diz assim: juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Juntos, operando juntos, no mesmo foco, com o olhar no mesmo Senhor, compreendendo que somos servos e estamos na mesma condição. Vocês, nós somos o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. A outra versão, a NVI, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero reiterar minha gratidão aos servos que Deus tem encontrado neste lugar, de maneira especial aqueles que durante esse tempo da pandemia têm servido ao Senhor com aplicação, com responsabilidade, com empenho, sem medir esforços, nos ajudando nas gravações dos cultos, participando, abrindo mão às vezes de uma ou outra questão para estar aqui, para tornar esse momento possível. No meio de uma pandemia, no meio de uma crise, expostos, todos nós expostos nesses deslocamentos, mas o Senhor nos sustentou, nos guardou. E sabe como eu chego a dezembro de 2020, diante de tudo o que vimos, ouvimos, diante de todas as crises que temos assistido? Sabe como eu chego a dezembro de 2020, nesse domingo em que a gente fala do voluntariado, do voluntário, do Dia Internacional do Voluntário, promulgado pela ONU? Sabe como eu chego? Eu chego da maneira que o salmista escreveu o Salmo 40. O Salmo 40 tem um verso que retrata exatamente como eu chego nesse 6 de dezembro de 2020. O Salmo 40, versículo 8 diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo
do meu coração. O salmista retrata perfeitamente o sentimento que eu levo no peito, que eu trago comigo. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sabe o que isso significa? Tenho alegria em te servir. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Alegria em servir este Deus que de maneira sobrenatural, de maneira indescritível, me amou, me tem sustentado, me tem amparado, me tem livrado e guardado de homens maus, de caminhos perversos. Este Deus que tem me livrado dos homens invejosos, este Deus que tem me guardado de pessoas que ardem em ciúmes e inveja. Este Deus, é isso que o salmista está dizendo. Tenho prazer, é com grande alegria, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, porque a tua lei, a tua palavra está guardada, está aqui, cravada no meu coração. Grande é a minha alegria em fazer a tua vontade, em poder te servir. Eu não venho para cá com peso no coração. Nós não podemos servir a Deus com peso no coração, devemos fazê-lo com alegria e gratidão. Entenda o que estou dizendo. Você que vem para cá ministrar, você que vem para cá ficar no multimídia, no estacionamento, você que vem para cá ou da sua casa conduzindo o seu grupo de discipulado, faça tudo isso com alegria, faça tudo isso com gratidão no seu coração. Essa é a postura do servo. O servo compreende que não é maior do que o seu Senhor, e se o seu Senhor disse que não veio para ser servido, mas para servir, o que o servo deve dizer? Você quer saber o que o servo deve dizer? Pois bem, o servo deve dizer isso aqui, olha, escute. O servo deve falar, deve expressar para si mesmo no espelho, para si mesmo quando botar a cabeça no travesseiro, na cama. O servo deve usar essa expressão, escute isso. Assim também vós, palavras de Jesus, quando fizerdes tudo o que for dado a vós fazer, quando fizerdes tudo o que for confiado, entregue a vós para fazer, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Temos essa compreensão? Será que nós temos esse entendimento? Somos servos inúteis. Fizemos somente o que nos tem sido dado para fazer. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Obrigado pela sua vida. Obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua dedicação, obrigado pelo seu empenho, obrigado porque você tem demonstrado alegria ao fazer o que você tem feito. Você sabe que estou falando com você, servo do Senhor, que está em Lírio dos Vales a servi-lo. Tenha prazer em servir ao Senhor, como o salmista nos ensina. Deleito
em fazer a tua vontade. Deleito-me, tenho prazer em te servir, ó meu Deus. Com alegria tenho te servido, ó meu Deus. E que Ele te abençoe. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por cada homem e mulher, por cada servo que o Senhor tem levantado aqui em Lírio dos Vales. No ministério de discipulado, no ministério da música, no conselho diaconal, no ministério do ensino. Ó Deus, obrigado pelos homens que atuam e trabalham na recepção, na introdução, ali no estacionamento, a diretoria da igreja. Obrigado, Senhor, pelo grupo de mulheres, grupo de homens, pelo grupo de jovens, ó Deus, que aqui em Lírio dos Vales, com alegria tem te servido, Deus. Que eles reconheçam, que eles entendam que não haverá recompensa maior e melhor do que a do Senhor reservada para nós. Não haverá. Ó Deus, que eles entendam que porque foram salvos, o privilégio é servir ao Senhor. Eles não estão servindo como obrigação, a fim de obterem uma salvação, não. A salvação nos foi dada, sem que merecêssemos, e por conta disso, com alegria queremos te servir. Levanta a tua igreja, para que em 2021, aumente o número de homens e mulheres a te servirem. Sejam despertados ainda mais homens e mulheres neste lugar, a fim de te servirem com alegria, com dedicação. Faz isto, Senhor, faz isto para a glória e honra do teu nome. Por Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê uma semana feliz. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo, e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo, e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, és tão amoroso, pois teu amor
ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és